Já pensou deixar para trás aquele trânsito caótico de todo dia, fugir do transporte público lotado e simplesmente deslizar pela cidade com aquela ajudinha da tecnologia? Pois é, esse é o sonho que as bicicletas e patinetes elétricos prometem. Mas a grande pergunta é, na prática, será que vale mesmo a pena o investimento? Essa é a questão de R$ 1 milhão, não é? E para a gente conseguir responder, preparamos uma análise completa que vai cobrir tudo, tintim por tintim. A lei, os tipos de veículos, a tecnologia por trás das baterias e, claro, o mais importante, como decidir o que é melhor para o dia a dia de cada um. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje passa por 5 pontos essenciais. A gente começa entendendo o cenário geral. Depois vamos decifrar as regras do jogo, comparar os principais veículos, analisar a peça mais crítica de todas, a bateria, e no final a gente chega num veredito. Primeiro de tudo, o que é essa tal de micromobilidade? Bom, de forma bem simples, é uma categoria nova de transporte pensada para resolver aqueles pequenos deslocamentos dentro da cidade. Pensa naquele trajeto mais curto, sabe? O famoso último quilômetro, da sua casa até o metrô ou do ponto de ônibus até o trabalho. São exatamente essas viagens que a micromobilidade elétrica quer transformar, oferecendo uma opção que é eficiente, de baixo carbono e que, no fim das contas, torna a cidade muito mais acessível. Agora a gente entra na parte que talvez seja a mais importante e que gera mais dúvida: a legislação. Entender as novas regras é fundamental para não ter dor de cabeça depois da compra. Depois de muita confusão, finalmente a Resolução 996 do CONTRAN botou um pouco de ordem na casa. Ela basicamente divide os veículos elétricos leves em 2 categorias principais. E olha, a diferença entre elas é crucial. O primeiro número mágico para decorar é este aqui, 1000 watts. Essa é a potência máxima do motor para um veículo ser considerado um autopropelido. Essa é a categoria mais simples, que inclui a grande maioria das bikes e patinetes que a gente vê por aí. E aqui está o segundo número-chave, 32 km por hora. Essa é a velocidade máxima que o veículo pode ter de fábrica para se manter nessa mesma categoria. É o limite que ele já sai da loja, garantindo que não vai precisar de placa nem de habilitação. Olha, essa tabela aqui é o ouro. Ela mostra a clareza que a nova lei finalmente trouxe. De um lado, os autopropelidos, até 1000 watts e 32 por hora. Podem usar ciclofaixas e o mais importante de tudo, não exigem CNH ou placa. Do outro lado, os ciclomotores, bem mais potentes, mais rápidos, só podem andar na rua e, sim, vão precisar de habilitação e emplacamento. O ponto central aqui é o seguinte: para uma experiência simples, sem burocracia, o ideal é ficar na primeira categoria. Essa distinção é talvez a informação mais importante antes de gastar qualquer dinheiro. Certo, com a lei entendida, vamos para a grande decisão. Qual dos dois escolher? A gente abre agora a batalha entre a bicicleta elétrica e o patinete elétrico. A diferença fundamental está na sensação de pilotar. Na bicicleta elétrica, a pessoa ainda pedala, mas é como se ganhasse um superpoder. O motor dá uma ajudinha que transforma qualquer subida numa reta. É perfeita para quem busca conforto em trajetos mais longos e não quer abrir mão de um exercício leve. Já o patinete é praticidade pura. É só subir, apertar o acelerador e pronto. Ele faz todo o trabalho sem nenhum esforço. A grande vantagem dele é a portabilidade, ideal para viagens curtas e para quem precisa carregar o veículo para dentro de casa ou do escritório. Nenhum desses veículos funciona sem o seu componente mais importante e às vezes mais preocupante: a bateria. Ela é o coração do sistema. É ela que define não só a potência, mas a autonomia real do trajeto. E essa autonomia, bom, ela varia muito dependendo do peso de quem pilota, do terreno e do modo de uso. Vamos entender melhor os detalhes. A primeira escolha é entre uma bateria fixa ou uma removível. A removível é a campeã da praticidade para quem mora em apartamento, porque dá para levar e carregar em qualquer tomada. O lado ruim, o desgaste do tira e põe dos conectores e o risco de furto. Já a bateria fixa é mais robusta, mais segura, mas exige que se tenha uma garagem ou um local com tomada para recarregar o veículo inteiro. Ok, vamos direto ao ponto que preocupa muita gente. Com tantas notícias sobre incêndios por aí, é super natural ter essa dúvida sobre a segurança das baterias de lítio. E aqui a gente entende a ciência por trás do problema. Com o tempo, ou por algum defeito, podem se formar umas estruturas chamadas dendritos. Pensa nelas como pequenas agulhas de metal que crescem e podem acabar perfurando a membrana que separa os polos da bateria. O resultado?
um curto-circuito interno. E esse curto-circuito pode iniciar um processo chamado fuga térmica. É quando a bateria superaquece de forma descontrolada. Isso resulta em incêndios que liberam energia absurda e são muito difíceis de apagar. A ideia aqui não é assustar ninguém, mas sim ressaltar o quanto é importante tomar os devidos cuidados. A boa notícia é que existem formas bem claras de minimizar esses riscos. O mais importante é comprar produtos de marcas confiáveis que tenham certificação. Usar sempre o carregador original que veio com o produto, evitar deixar carregando a noite inteira sem supervisão, não expor ao sol forte e, principalmente, dar uma olhada na bateria de vez em quando. Se ela estiver estufada ou danificada, nem pense duas vezes. Descarte em local apropriado e imediatamente. Com tudo isso em mente, a gente volta para a nossa pergunta inicial. Chegou a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e, finalmente, chegar a uma conclusão. A verdade é que a resposta não é uma só para todo mundo. Ela depende de um checklist bem pessoal. Primeiro, é preciso analisar o trajeto. Qual a distância? Tem muita subida? O caminho é seguro? Tem ciclovia? Segundo, pensar na moradia e no trabalho. Tem um lugar seguro para guardar e carregar? Terceiro, definir a prioridade. O que pesa mais, conforto ou portabilidade? E por último, claro, o orçamento, que precisa incluir não só o veículo, mas também capacete e outros itens de segurança. Respondendo a essas perguntas, a escolha certa fica muito mais clara. E agora a gente quer ouvir a opinião de quem está assistindo. A conversa continua aqui nos comentários. Conta pra gente, no seu caso. Seria time bike ou time patinete? E aproveita para sugerir qual assunto gostaria de ver a gente destrinchando por aqui da próxima vez. E claro, se este guia foi útil, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!